Olá, então vamos à questão 1.30 do livro. Utilizar diversas camadas de roupas no frio é frequentemente recomendado, pois o espaço de ar parado entre as camadas mantém o corpo aquecido. A utilização para isso é que a perda de calor do corpo é menor. Compare a taxa de perda de calor de uma única camada de lã com espessura de 20 milímetros, cuja condutividade térmica é de 0,04 watt por metro vezes Kelvin, com três camadas de 6 milímetros separadas entre elas por lacunas de ar de 1,5 milímetros. A condutividade térmica do ar é de 0,024 watt por metro vezes Kelvin. Quais são os dados do problema? Ele está falando sobre o uso de diversas camadas de roupa no frio e o quanto a gente perde de calor para o ambiente. Na primeira situação, temos uma única camada de espessura de 0,02 metros, cuja condutividade térmica é de 0,04 watt por metro vezes Kelvin. Então, aqui, de fato, nosso coeficiente ele já está te dando aqui a dica de trabalhar com condução. Na segunda configuração, temos o seguinte, que temos três camadas de espaçamento de 1,5 e espaços entre essas camadas, lacunas de ar, de 6 milímetros. Então, nos espaços que temos essas lacunas de ar, que ele diz, temos o nosso coeficiente convectivo de 0,024 watt por metro vezes Kelvin. E o que se pede? Ele está pedindo para comparar a taxa de perda de calor para uma única camada e para três camadas. Quais são as hipóteses aqui que nós vamos trabalhar? Que o regime é estacionário, a comparação entre essas taxas de perda de calor será aproximada em uma única dimensão. A gente está falando da dimensão original por comprimento, seria referente a esse espaçamento das camadas para cada comprimento que a gente tem. E que a diferença de temperatura para a camada única e a camada tripla é a mesma. Quer dizer, o ΔT para camada única e camada tripla é a mesma, é constante, não vai mudar nada. Então, fiz aqui um desenho, um pequeno esquemático para a camada única, em que temos a espessura de 0,02 metros, cuja condutividade térmica vem do ambiente de maior temperatura para menor temperatura, e temos a camada tripla, em que aqui seria a representação de lã, de lã, de lã, e a camada de ar, que tem um espaçamento de 0,015. E a espessura das camadas de lã, aqui das três camadas, é de 0,06 metros. Onde também temos as representações dos nossos coeficientes, seja de condução e seja de convecção. Então, pegando ali para resolver esse tipo de problema, na equação 1.3 do livro, a gente tem nessa equação a diferença de temperatura entre a mais alta e a menor delas, e também temos a quantidade, uma quantidade que é equivalente à resistência térmica, que é o comprimento dividido por área vezes a condutividade térmica. Veja que a condutividade térmica é exatamente essa resistência aqui que a gente está falando. A condutividade térmica é K, a resistência que estamos falando, a resistência térmica, é o conjunto de todas essas unidades. Então, temos comprimento por área vezes Kelvin. Veja que, ao substituir aos valores, podemos fazer a razão entre 0,02 dividido por 0,04. Observe que, ao operar as unidades de medida, o metro quadrado da área é simplificado com o comprimento que dá pelo espaçamento que temos, pela espessura que temos da condutividade por condução em uma única camada de lã. Então, qual é a resistência térmica que temos? Chegamos de meio,
Kelvin por watt. Substituindo na equação 1.3, que é dado por condução, temos que a taxa líquida de condução é a variação de temperatura pela resistência térmica. A resistência térmica ela não vai variar seja de camada única e camada tripla. Então, observe que a unidade de medida de temperatura ela vai ser simplificada. E o que sobra para a gente é, de fato, a unidade de medida de watt, que é a unidade de medida da taxa de convecção. Chegamos, então, numericamente, a um valor de 2 watts, quando eu tiver uma camada única que tenha uma espessura de 0,02 metros. Bom, e agora na camada tripla? A gente pode integrar todo esse sistema de convecção e condução a uma rede térmica. Veja que eu peguei um circuito em série. Então, num circuito em série em que eu tenho condução, convecção, condução, convecção e condução, aqui a gente tem essa resistência térmica aqui para as 3 camadas finais. A gente pode somar a soma das resistências de lã e doar entre as camadas. Fazendo esse somatório, temos todas elas aqui. Aqui temos em relação ao nosso comprimento, tanto para condução, convecção, condução, convecção. LC representa convecção e LK representa condução, tá, gente? Como temos as mesmas grandezas referentes à condução, então é 3 vezes LK sobre K vezes A, mais 2 vezes LC HC vezes a área. Então, a gente tem um resultado de 0,575 unidade de temperatura por watt. E isso significa a nossa resistência equivalente. Então, quando a gente determina agora, aplicando na equação, a variação de temperatura pela resistência equivalente entre condução e convecção, chegamos, agora com a camada tripla, de 1,74 watt. Quando a gente faz a razão entre a taxa líquida de condução e convecção por condução, a gente consegue obter a perda de calor da camada tripla e a camada única. A gente está falando de uma taxa de 87% da perda de calor da camada tripla em relação à camada única, dada a mesma diferença de temperatura. Bom, esse PDF vai estar aí na descrição do vídeo. Dúvidas, sugestões e reclamações, escrevam nos comentários. Abraços e até a próxima!